Olá, como vão as senhoras e senhores? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Vocês que estão inscritos e acompanhando aqui há mais tempo o trabalho sabem que o nosso costume é ir direto ao assunto e é o que nós faremos. E nós vamos dar um tempo, um pouco, nesses assuntos leves que nós viemos trazendo, porque eu considero que esta questão aqui é importantíssima para que você tome conhecimento agora. E é a respeito do flagelo aviário. Vamos ver o que eles dizem aqui nessa matéria. Esse flagelo, segundo eles, seria extremamente contagioso, provocando doenças respiratórias e o fim da vida das aves. Eles dizem que para isso pegar num ser humano é raro, mas que um caso já foi registrado nos Estados Unidos no último dia 28. Considerando que essa matéria aqui é do início desse mês, e o último dia 28, então, está logo aí, faz pouco tempo. Então, eles estão dizendo que, dessa vez, o flagelo aviário pode acabar pegando aí em pessoas. Ou seja, considerando o pânico que muitos sofreram nos últimos 2 anos, então nós já imaginamos o que pode vir por aí. Vamos ver o que eles dizem aqui ainda. As galinhas orgânicas, que normalmente têm acesso ao ar livre, vêm sendo colocadas em cativeiro, vamos colocar assim, por conta dessas questões aí das palavras que não podem ser usadas, vêm sendo colocadas em cativeiro por conta do flagelo aviário nos Estados Unidos e na Europa. Então preste atenção, as galinhas orgânicas são aquelas que você cria no quintal, no interior tem muito disso ainda, A pessoa joga lá um pratinho, alguma coisa, elas vão se criando, comendo bichinhos, grama, enfim, essas galinhas aí parece que eles vão tratar como um perigo. E se isso acontecer, muito possivelmente, se isso acabar se tornando um perigo de nível mundial, talvez a gente veja essas galinhas orgânicas sendo deixadas de lado e as pessoas acabando por depender do quê? Dos frangos criados em cativeiros, chamados frangos de granja, Então nós estamos vendo aí que a concentração do poder de criar essas aves pode vir a se concentrar na mão de poucas pessoas se isso aqui se concretizar. Primeiro ponto. Segundo ponto, é o que diz aqui nessa matéria, que mais de 16,6, note o número, mais de 16,6 milhões de frangos são abatidos por dia no Brasil. Por quê? Porque o frango é uma fonte básica de nutrientes para o brasileiro. Embora o frango criado em cativeiro ele seja muito mais pobre em proteína do que a chamada galinha orgânica, você pode ver que o frango de cativeiro ele é mais branco, ele acaba não tendo, ele se cria muito mais rápido. Eu não tenho conhecimento muito específico, mas se aquilo que eu sei estiver correto, dentro de 4 a 6 meses o pintinho vira um frango já pronto para o abate. Enquanto que uma galinha chamada orgânica, ela pode passar aí de 1 ano, dependendo do tipo de galinha, um pouco menos ou às vezes até bem mais, Então o frango ele é uma fonte de proteína e é uma das fontes de proteínas mais baratas. Ele é mais barato do que a carne de porco, que muitos nem consomem, e muito mais barato do que a carne bovina, evidentemente. Agora você imagine que só no Brasil, veja só aqui o que eles colocam nessa matéria, veja os números, aqui do site V-Gazeta, que evidentemente está reproduzindo matéria aí, a informação que ele tomou, por exemplo, de fontes estatísticas como o IBGE, por exemplo. Então eles dizem assim, preste atenção, só no Brasil 16,66 milhões de frangos são abatidos por dia nesses locais de situação regular, sem considerar os abates clandestinos, que são aqueles que você, que cria uma galinha em casa, faz. Engraçado, esses números aqui. 16,66 milhões de frangos. Tudo bem, é um número que eu até imagino que seja razoavelmente parecido com a verdade. Então, você imagine isso aqui, isso é diário. Então, você imagina a quantidade de frango que é consumido. Não só no Brasil, porque é evidente que o brasileiro não come tanto frango, embora que seja consumido bastante, mas uma boa parte disso vai para exportação, porque as pessoas comem outras coisas também. Mas é evidente também, e todo mundo sabe, basta lembrar do que se alimentou nos últimos 10, 20 dias, como isso aqui é uma base alimentar para
o ser humano, né, no mundo inteiro, inclusive no Brasil, evidentemente. Agora veja só, o que o flagelo, né, que eles estão apresentando aí como novidade, está causando. Veja aqui o que diz essa matéria, todas elas eu vou colocar no link da descrição. França autoriza abatimento de aves, né, por conta do flagelo aviário. E aí a prática foi criticada por sindicatos agrícolas e ativistas do bem-estar animal, que estão dizendo que isso é cruel, blá blá blá, mas enfim, eles estão fazendo. A França autorizou alguns agricultores a terminar com a existência de suas aves para impedir uma rápida disseminação do flagelo aviário que dificultou os serviços veterinários de lidar com o abate em massa. A prática, permitida apenas por causa desse ressurgimento, desse surto, né, que abriga, na parte ocidental do país, que abriga cerca de 25% do rebanho de aves do país. Então, nós já estamos numa situação de alta de preços de alimentos. E agora, então, nós vemos aí a França fazendo isso. Mas será que é só a França? Vamos adiante. O flagelo aviário se dissemina pelos Estados Unidos e só no Wisconsin eles abateram 2,750 milhões de poedeiras. O que é uma poedeira? Ela é muito mais do que um mero frango ou uma mera galinha. Ela é a fonte de outras galinhas, de outros frangos. Por quê? Porque ela é poedeira, ela põe ovos. E esses ovos são levados para chocar. E depois que eles chocam, então muitos, ou a maioria deles, acaba virando esses frangos para consumo, para carne, né? Então nós estamos vendo aqui a eliminação de 2,750 milhões de matrizes, vamos chamar assim, são as mães, aquelas que põem os ovos. Os abates de Wisconsin elevarão para cerca de 6,7 milhões o número de galinhas e perus criados comercialmente, etc, etc. Né? Então, enfim, números aí gigantescos, tá, pessoal? Mas não acaba aí. Veja o que acontece aqui na Bulgária. Bulgária abate 39 mil frangos após o flagelo. A Bulgária tem aí uma quantidade menor, mas já é um sinal. A Bulgária também está nisso. Não para por aí. Holandeses vão abater cerca de 84 mil galinhas após o flagelo. E não para por aí. O flagelo é encontrado em plantel comercial em Delaware, nos Estados Unidos. Então vocês estão notando o padrão que está sendo adotado aqui e ali, mas isso está apenas sendo comentado em alguns círculos, não tão especializados. Talvez a maioria de vocês nem tenha ouvido falar ainda disso. Mas eu chamo a atenção porque nós já estamos numa situação em que o mundo está numa alta inflacionária de alimentos. Nós estamos numa situação em que estão falando aí de substituir a carne chamada carne do boi verde, carne orgânica, por essa carne impressa em laboratório, que está para chegar, se eu não me engano, aqui no Brasil no ano que vem. E aí as pessoas não estão conectando os pontos, não estão vendo para onde as coisas estão rumando. Muita coisa vocês têm de concluir por conta própria, mas eu acho que vocês, pelo menos aqueles que estão me acompanhando há mais tempo aqui, têm inteligência suficiente para entender o que está acontecendo sem que se precise dizer. E aí eu tenho lembrado, quando eu vejo esse tipo de coisa, de toda a dificuldade que nós temos passado. E eu acredito que todos nós aqui, ou pelo menos a grande maioria de nós, vai passar por isso aí incólume. Nós temos aí de manter a esperança de que, apesar de toda essa armadilha na qual o ser humano está atualmente, ela vai ser desmanchada lá na frente. Infelizmente, muitos de nós não vão conseguir passar por isso, mas eu acredito que a maioria, pelo menos daqueles que estão cientes da verdadeira, da verdade do que está acontecendo, vão. Mas a maioria das pessoas não está atentando para esses problemas que estão sendo apresentados. E aí eu me lembro disso aqui, as pessoas que estão apegadas apenas à matéria. Eu lembro daquilo que fala em Lucas 12, 15 a 21, da avareza. É óbvio que nós temos de nos apegar um pouco à matéria, tanto quanto é necessário para a nossa existência, porque nós precisamos existir, nós precisamos nos alimentar, precisamos de uma boa moradia, boas vestimentas, passear com a família, espairecer, porque ao final das contas a nossa vida não é
apenas espiritual. Nós temos sim de aproveitar os recursos. Só que as pessoas, elas estão se apegando muitas vezes apenas nessa questão material, apenas em ganhar, né, o seu dia a dia aí, a ganhar a sua vida, né, e estão perdendo-a justamente porque não estão se tocando da parte espiritual, de como, né, tudo aquilo que o ser humano plantou agora está por ser colhido. E aí, né, estão acumulando, não que não possa acumular, pode-se acumular, claro. Eu acho que não tem nada de negativo nisso, só que desde que não de forma avarenta, desde que se aproveite aquilo que se acumula, né? E aí aqui fala dessas pessoas que só estão acumulando, né? Essas classes dominantes, acumulando para o futuro, e achando que para eles nunca virá, né, o julgamento. E aí o que diz aqui, né? Então eles acumulam, o homem rico eles acumulam bastante, mas derrubam depósitos para fazer outros maiores. E aí quando eles pensarem que estão com paz e segurança, né, que eles alcançaram tudo aquilo que eles desejam, daí eles dirão para si mesmo: homem feliz, agora você tem tudo de bom que precisa para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhes dirá: seus tolos, essa noite vocês vão findar. Aí quem ficará com tudo que vocês guardaram? E aí Jesus concluiu: isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. Ou seja, nós podemos até ser ricos, sim, porém nós devemos também ser pobres de espírito. O que é ser pobre de espírito? É saber que, embora você tenha recursos materiais, isso pode lhe ser tirado de uma hora para outra, quando você bater as botas. Então, o conselho é: vá, coma, beba, se divirta com a família, faça coisas construtivas, aproveite dos seus recursos, porque o mundo ele está realmente, né, para passar por um grande processo de julgamento. Beleza, pessoal? Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.